Olá, tudo bem? Estamos de volta com o nosso podcast Amigo de Fé. Hoje, um tema muito interessante, mas antes de falar sobre o tema, eu quero apresentar o meu amigo de fé que está aqui, Pastor Henrique Freitas. Tudo bom? Tudo bem, amigo Leonir, é uma alegria enorme estar com você aqui. Eu me sinto muito feliz por falar sobre o nosso Mestre Jesus. Já é bom demais, mas falar das lições do Mestre com um amigo, com um grande amigo, é melhor ainda. Opa! Rapaz, quanto tempo de ministério você tem? Eu estou com 8 anos de ministério, amigo. 8 anos. Você é gaúcho? Sou gaúcho, sou natural de uma cidade da região das Missões, Giruá, mas saí muito cedo, Leonir, aqui do Sul. Logo a família, por questões profissionais do meu pai, rodamos o Brasil e paramos em Brasília, meu amigo. Rapaz, o que veio anterior aqui, o que fez o tema anterior daqui também era da região das Missões. Olha lá, povo bom. Pastor Joedi, não é? Eu acho que, não lembro o nome da cidade, mas é daquela região lá de Palmeira das Missões, coisa boa. Daquela região lá, gente coisa boa. E aí parece que você morou em Brasília também, né? Morei em Brasília. Nós saímos do Sul muito cedo. Do Sul passamos rapidamente por São Paulo, de São Paulo para Bahia, em Salvador. Morei muito tempo lá, meu amigo. Quantos anos você morou na Bahia? Morei 7 anos em Salvador. E com 15 para 16 anos mudamos, a família toda mudou para Brasília e ali nós nos estabelecemos. Ali eu conheci a digníssima, a Luciana. Luciana é brasiliense. Brasiliense. Rapaz, esse povo de Brasília é meio perigoso, te cuida, né? Não é, rapaz. O povo perigoso de Brasília é aqueles que a gente manda para lá de vez em quando, mas quem nasce lá é gente boa. Rapaz, a minha esposa é baiana. Olha só. Renata, tu conhece, né? Sim, Renata é sim. baiana, né? Renata é de Itabuna, tu morou em Salvador. Conheço Itabuna, Ilhéus, ali sempre muito pertinho. Eu lembro de comprar chocolate em Itabuna e depois ir passear em Ilhéus, amigo. A família da minha esposa tem uma pousada em Ilhéus. Acho que é Secre, uma coisa assim lá. Então me convida, né, meu amigo? Já sei onde passar aí as férias. Mas, amigo, uma alegria enorme estar com você aqui. Prazer é meu. Nós nos formamos na mesma faculdade. Opa, Somos aí da mesma fonte, bebemos da mesma água. Do IAN, né? É isso aí. Que legal. É isso aí, uma alegria. Tenho saudade do IAN. Você é casado? Como é o nome da sua esposa? Luciana, sou casado com a Luciana e tenho 2 filhos, a Letícia e o Guilherme. Rapaz, o negócio do nosso podcast que a gente só convida quem tem 2 filhos e ainda tem que ser casal. Porque veio o pastor Terço, veio o Márcio, veio... Você agora, o Pedro. Fábio tem 2 filhos e o Pedro também com um casal. Pois é. Rapaz, só o Fábio que destoou que tem 2 meninos, o resto foi todo mundo com casal. Com casal, né? Pois é. Os filhos estão bem, amigo. A Letícia está estudando fora, está fazendo medicina e o Guilherme está no IACS aqui no nosso internato, em Taquara, e está feliz da vida. Eu não vou falar onde meus filhos estão, porque o pessoal já está cansado, viu? Então, tá Ouve bom. todos os nossos programas, todos os nossos podcasts, eles ouvem onde eles estão. Mas meus filhos estudaram no IACS também. Gosto muito de Maravilha, lá. meu amigo. Momento muito especial. Pastor, nosso tema de hoje é sobre... o nosso tema de hoje é sobre o sábado, não é? Isso aí, sobre o dia do Senhor. O sábado, o dia do Senhor. Nós estamos numa série que a gente tá estudando, batendo papo, conversando, não é? É uma série, deixa eu conversar com os nossos amigos aqui um pouquinho, não é? É uma série Amigos de Fé. Na realidade, o que nós estamos fazendo aqui é um podcast dos Amigos de Fé. Você vai ter acesso a muitas, nas redes sociais, através desse podcast Amigo de Fé. Você vai ter acesso a YouTube, você vai ter acesso a Instagram e todas as outras redes sociais que vocês conhecem até mais do que eu, você vai ter acesso. Você pode ter esse estudo físico, se você morar aqui na região nossa, aqui do Rio Grande do Sul e mais no norte do Rio Grande do Sul, aqui essa região de Novo Hamburgo e Gravataí, você pode conseguir esse estudo de forma física se procurar um amigo ou em uma igreja adventista. Mas, se você preferir, você vai ter também acesso pelas redes sociais, ele em PDF e também PDF com as respostas, as perguntas e as respostas do manual. E mais importante que isso é que você vai poder enviar para amigos, para familiares, para pessoas que você tenha um encontro. Isso para os nossos amigos da igreja, para aqueles que são nossos irmãos da igreja, também vão poder fazer isso. Ou seja, é uma oportunidade de estudar a Bíblia, uma oportunidade de aprender de Deus um pouco diferente, por intermédio de
podcast, não é verdade? Que bacana, meu amigo. Isso. Hoje a coisa está muito mais fácil, né, Leonir? É uma alegria. Eu tô louco para começar a divulgar para os meus amigos, familiares, tudo aquilo que já foi trabalhado aqui. Henrique, foi muito legal, porque nós tivemos aqui o pastor Fábio falando sobre a Bíblia, a importância da Bíblia. Depois nós tivemos o pastor Márcio Mutz, não é? Lá do IACS, ele falou sobre a divindade, a trindade e tudo mais, foi maravilhoso. Tivemos um tema maravilhoso com o pastor Terson, não é? Sobre família feliz, não é? E na sequência que nós estamos, não é? Nós tivemos também o pastor Pedro, evangelista da associação, falando sobre salvação, e o pastor Joedi sobre a morte. Mas, foi rapaz, só tema estudar fantástico, né? Eu falei com os nossos amigos no último tema que a gente teve que a partir de agora nós vamos entrar em temas mais específicos do que nós temos que fazer para ter o encontro com Deus, entender na Bíblia, ter uma família feliz, não é? O que nós vamos fazer. E o nosso tema de hoje é o dia do Senhor. Tira um dia para ser, não é? Relax. O que a Bíblia fala sobre esse dia do Senhor? Um dia festivo, um dia alegre, o dia da família. O que a Bíblia fala Meu sobre esse dia? amigo Leonir, eu não sei quantas pessoas já te perguntaram, se alguém já te perguntou, já me fizeram diversas perguntas sobre esse tema, mas a pergunta mais recorrente é: existe um dia, de fato, na Bíblia, considerado o dia do Senhor? Já te fizeram essa pergunta? Já fizeram. Pois bem, a Bíblia ela é muito direta no que diz respeito a este assunto. Sim. Eu queria convidar você a acompanhar comigo um texto bíblico muito importante, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8. Deixa eu só dizer para os nossos amigos que você pode abrir a Bíblia física, se você tem no celular, da forma como você tiver, bem à vontade. Maravilha, isso aí. Se você está escutando, se você está no Spotify, de repente escutando esse programa, não se preocupe tanto em ir para a Bíblia, não é? Bem mas tranquilo. naquilo que for possível, naquilo que você É importante que pegue apenas a passagem e depois com calma, com tempo, pode ir conferir. Com certeza. Lê para nós. A Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 20, nós encontramos a partir do verso 8, uma parte importante dos mandamentos que diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Neste dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos, nem as filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Meu amigo, nós temos aqui em Êxodo 20, amigo Leonir, uma porção dos mandamentos. E esta porção, do verso 8 ao verso 11, fala sobre este dia. Sabe o que eu acho mais interessante, amigo? Sim. É que as pessoas, se elas atentarem bem, ele começa falando assim, ó: lembra-te. Deixa eu só falar uma coisinha antes, que vem um pouquinho antes desse texto, que é o 20 verso 1, que diz assim: então falou Deus todas essas coisas. Eu sou o Senhor, verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, o Deus que está pedindo, que está dizendo para guardar o sábado, é o Deus que diz: olha, eu fiz tanto por vocês, tirei vocês lá do Egito, agora faz alguma coisa que eu estou pedindo, e é interessante que é para o nosso bem. Pode ir. Maravilha. E ele começa falando sobre esse dia do Senhor, convidando eu e você, amigo, a nos lembrar de algo que Deus fez lá atrás, no passado. Quando isso, amigo Leonir? Na criação. Veja, muitas pessoas param e falam assim: mas, pastor Henrique, o sábado foi feito para o judeu? Será que é só para o judeu? Ou o sábado foi feito somente para aqueles que creem, que são da mesma fé? Sim. Se nós olharmos para o texto, primeiro nos faz um convite para lembrar: lembra-te de guardar o sábado. E nós já vamos lá no livro de Êxodo para lembrar este assunto. E depois fala que neste dia a gente não deve se ocupar com as coisas do cotidiano, do dia a dia, as atividades naturais de labor, mas que nós devemos dedicar esse dia, trabalhar esse dia de uma maneira diferente. Mas como assim? Você falou que no Gênesis
Como é que no Gênesis eu posso entender que tem o sábado lá? Quando eu lembro da criação, Sim. e nós vamos lá em Gênesis, no capítulo 2, Sim. lá nos é dito que o Senhor criou todas as coisas. O meu papel aqui é de fazer o papel de descrente às vezes, Lógico, viu? e tem que ser, amigo. Faz parte, faz parte. E lá no início, quando nós nos detemos ao texto bíblico, nos é dito que o Senhor fez todas as coisas em 6 dias. Sim. Amigo Leonir, 6 dias literais. Muitas pessoas pensam que foram eras, grandes períodos, muitos anos, mas não. 6 dias literais. E no 7º dia ele descansou. Olha o que o texto nos diz. No 7º dia, estou no livro de Gênesis, no capítulo 2, no verso 2. No 7º dia, Deus havia terminado toda a sua obra de criação e descansou do seu trabalho. Deus abençoou o dia 7º e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra da criação. Mas é interessante quando a gente para e pensa, né? Como Deus quer realmente nos dar o exemplo, porque nós sabemos que se Deus tudo pode, Ele é todo poderoso, Ele não teria o cansaço físico. Na realidade, Ele fez isso para o homem. Para o homem, para nos Olha mostrar, que interessante, amigo. Quando foi dado as tábuas para Moisés, e aqui cabe algo importante da gente ressaltar e sublinhar. Sim, sim. Em Êxodo, no capítulo 31, no verso 18, nos é dito que os mandamentos eles foram escritos pelo próprio dedo de Deus e dados a Moisés. E quando nós lemos eles, nós percebemos o dia do sábado. E quando ele fala para a gente lembrar, é justamente, amigo, para lembrar desta porção da palavra de Deus, da criação, da origem. Deus cria todas as coisas e no 7º dia ele descansa. Mas Deus se cansa? De forma alguma. O sábado, o dia de repouso, foi feito por causa de nós, meu amigo, por causa do homem. Nós nos cansamos. Sabe como é que eu gosto de exemplificar isto? Eu tive meu primeiro carro, ou se não quiser chamar de carro também tá tudo bem, mas naquele tempo até que ele dava uma... Conta pra nós que carro que era, meu Era um amigo. Fusca. Era um Fusquinha. Foi meu primeiro carro, não é? Eu lembro que eu tinha um amigo que tinha um Monza na época e ele quebrou o espelho de para-brisa, o espelho retrovisor do Monza. E teve que comprar o espelho retrovisor do Monza. Eu comprei praticamente todas as peças de lata do Fusca. Assoalho, para-choque, comprei para-lama, comprei tudo. Tudo. Eu lembro que na época, eu não lembro que dinheiro era, não sou tão velho assim, mas eu lembro disso. Não era real ainda, viu? Não era real. Eu lembro que ele gastou 250 alguma coisa de dinheiro. E eu gastei 200 para comprar tudo que precisava do Fusca. Mas o Fusca, né? Quando eu comprei o Fusca, comprei do meu irmão. E eu lembro que ele me entregou a chave e disse assim, troquei o óleo. Eu disse, tá bom, troquei o óleo. Eu andei 1 ano e pouco com aquele carro, nunca troquei o óleo. Capaz. Um dia eu estava vindo de Rolante, tinha de jogar bola lá um domingo de manhã no Rolante, quando eu estava vindo, começou uma batida embaixo do carro. Se você, não sei se já fundiu um carro na tua mão alguma vez. Não. Ou não, é uma batida estranha, parece que tá batendo lata com lata. Não é? Bateu aquilo ali, eu desci no carro, fui lá, olhei embaixo, não entendia nada, olhei embaixo, não tinha nada. Entrei no carro e fui. Segui até a oficina de um primo meu até lá perto. Quando eu parei na frente da casa dele, ele veio correndo lá, abriu a porta e gritou, desliga, para. Ele sabia o estrago. Foi lá, foi lá no motor. Tirou a vareta para ver o nível do óleo. Não tinha óleo, tinha graxa. Capaz. O meu irmão me deu a chave e me disse que tinha trocado o óleo. Ninguém me falou que eu tinha que trocar óleo. Eu não troquei o óleo naquele tempo, não precisava fazer habilitação. Não tinha que fazer as aulas teóricas. Ninguém me falou nada. O que aconteceu? Fundiu o motor. Deus, que coisa, hein, Deus meu amigo? sabe que nós precisamos trocar o óleo, né? Que coisa. Nós precisamos de descanso, amigo. É interessante como Deus nos fez, tá na nossa genética, na nossa composição. Sim. Como seres humanos. Nós temos, Leonir, um relógio biológico e a ciência fala sobre isso. Depois de 6 dias, o 7º dia, no nosso relógio biológico, já é um chamado para entrar no repouso. Tem tantas pessoas hoje, nós estamos num período, não pós-pandemia, ainda estamos dentro da pandemia, não é? Nesse período que estamos passando, tem tantas pessoas com estresse, depressão, ansiedade, tudo. Deus sabia que nós estaríamos passando por isso. Ele está dizendo assim, um dia para. Mas quando para, será que não vai faltar alguma coisa? Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que é Isaías 58, 13
e 14. Eu vou citar o texto e você comenta para nós, pode ser? Pode ser, meu amigo. Isaías 58, 13 e 14, que como eu tenho ele no meu coração, então ele está a decor. Se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos teus interesses no meu santo dia, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai. Amém. Essa é uma promessa, né? Amém. É uma promessa. E quando nós entendemos a declaração do profeta Isaías, nós percebemos claramente que o dia de descanso, o dia do Senhor, o dia do repouso, o sábado, é um presente para nós. Se nós deixarmos de profanar os mandamentos, as orientações de Deus para a nossa vida, nós seremos felizes, amigo. Felizes em todas as áreas da vida. Nós precisamos do repouso e Deus pensou em você, Leonir, pensou em mim, pensou nos nossos amigos. Com certeza. Pensou em todos nós, pensou na família. E é interessante, né? Porque o texto diz assim, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei. A grande dúvida que as pessoas têm é assim, eu vou parar de trabalhar sábado? Eu tenho 2 exemplos, 2 amigos muito próximos meus, um dono de uma mecânica, não é que quando entendeu a questão do sábado, ele resolveu parar, fechou a mecânica no sábado e as questões financeiras não mudaram nada. Uma amiga que tem um salão de beleza também, e olha que salão sábado é o dia... É o dia mais cheio, mais concorrido, as pessoas se arrumam, né, para ir para a festa sábado à noite. Uhum. Não é, ela fechou o salão e continua sendo muito abençoada por Deus. Ou seja, Deus, a promessa que ele fez em 58, 13 e 14, ele cumpre, não é? Amigo Leonir, isso nós já escutamos tantas histórias e tantos testemunhos de pessoas que resolveram dar um passo de fé e fazer prova de Deus. Tem um texto que eu acho muito interessante, antes da gente partir para o Novo Testamento, porque às vezes nós temos amigos que pensam assim, mas eles só estão citando o Antigo Testamento, falaram de Êxodo 20, falaram de Êxodo 31:18, falaram de Gênesis, Isaías, mas tem um texto, amigo, importante que eu queria falar. Aqueles que estão assistindo, todos, que estão com a gente, os nossos amigos, que estão todas as semanas aí com a gente, eles lembram do tema do pastor Márcio Mutz, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Deus no Antigo Testamento, Deus no céu, Deus no Antigo Testamento com Jesus, Jesus mais propriamente no Novo Testamento e o Espírito Santo. Então é o mesmo, mas cita o teu texto para gente. Amigo, nós falamos sobre Êxodo 20, por exemplo, que é o texto que fala dos mandamentos, das tábuas da pedra que Deus entregou para Moisés, e ali consta o dia do sábado. Sim. Mas o texto de Êxodo 16, a partir do verso 4, tem uma porção toda especial e eu preciso falar desse texto para você, meu amigo, e para os nossos amigos. Êxodo capítulo 16, o verso 4, tem algo especial aqui. Diz assim, então o Senhor disse a Moisés, vejam, farei chover comida do céu para vocês. Diariamente o povo sairá e recolherá a quantidade de alimento que precisar para aquele dia. Com isso, eu os provarei para ver se seguirão ou não minhas instruções. No 6º dia, quando recolherem o alimento e o prepararem, haverá o dobro do normal. E ele continua falando nesse texto, o pastor Leonir... Que é o maná, né? Que é o maná. Veja, tem algo importante aqui. Você falou, amigo, testemunhou aqui sobre a amiga do salão de beleza, que resolveu dar um passo de fé. Antes dos 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra, todas essas orientações, esses mandamentos, eles eram transmitidos de pai para filho de maneira oral. E o povo de Deus ficou num cativeiro egípcio por muito tempo. E ele foi se contaminando com as coisas do Egito. Agora que eles foram libertos do cativeiro egípcio e estão agora no meio do deserto, antes mesmo de Deus entregar as tábuas para Moisés, ele fala sobre isso. Esse episódio de Êxodo 16 acontece um mês antes. Esse texto está no manual? Esse texto eu estou citando como acréscimo. Ele vem um mês antes, amigo. Um mês antes de Deus entregar as tábuas dos mandamentos, Deus já estava mostrando para o povo dele que ele é fiel. Se nós fazemos prova, nós podemos confiar, amigo Leonir, que Deus vai nos suster. E antes das tábuas, ele já deixava na sexta-feira uma porção dobrada. Não era preciso trabalhar, apenas ter fé, confiar e lançar mão das providências de Deus. Pastor, as pessoas falam que o sábado foi para os judeus especificamente, é do Antigo Testamento. Jesus, quando veio, cravou na cruz, acabou, o templo rasgou. Vivemos na nova aliança, como é que fica essa história? Eu não preciso nada disso. O Fusquinha agora não precisa mais trocar o óleo,
porque Jesus já trocou e está pronto. Como é que funciona isto? Quando nós vamos em Lucas, nós temos um texto bem interessante aqui que eu quero compartilhar com você. Eu vou citar. Lucas, ele fala... Fomos abandonados, Gabriel? Fomos abandonados? Os meus dois amigos fugiram hoje, não estão aqui nesse momento. Cadê eles? Eu aproveitar que eles não estão aqui, o Arthur e o Luan não estão aí, eu aproveitar para falar mal deles, que eles não estão aqui para se defender. Tu tem alguma coisa a declarar para falar mal deles, Gabriel? Nada. E tu, Evelyn? Tem, Evelyn? Aproveita que eles deram uma saidinha. Não? Então tá bom. Quero ver a hora que o Arthur vê isso, tu viu? Vai lá, Gabriel. Amigo, vai lá. Então, Leonir, Lucas, ele vem falando algumas questões importantes sobre a vida de Cristo. Sim. Veja, se nós voltássemos no tempo e tivéssemos o privilégio, meu amigo Leonir, de ser testemunha ocular da vida, da jornada de vida de Cristo, se nós chegássemos num sábado na carpintaria de José ou até mesmo de Jesus, nós encontraríamos a carpintaria fechada. Sabe por quê? Porque Cristo, ele tinha um hábito. Todas as manhãs, no dia de sábado, ele estava na sinagoga e no período da tarde, amigo, ele ia falar do amor do Pai, ele iria curar as pessoas, ele iria trazer libertação, ele iria fazer o bem. Olha que bênção! O próprio Cristo, o autor e criador do sábado, do dia santo, lá em Gênesis capítulo 2, ele também manteve todo o processo, todos os mandamentos, manteve na prática no Novo Testamento. Então, Leonir, essa história de que a antiga aliança, os mandamentos é coisa do Antigo Testamento, isso não é verdade. Não é verdade. Cristo veio mostrar na prática como se guarda os mandamentos. E diferente dos fariseus, que criaram um monte de regras do que fazer e o que não fazer no sábado, Cristo mostra na prática como nós devemos guardar o sábado. Leonir, tem algo interessante que eu queria compartilhar com você. Sim. Está lá em Mateus, capítulo 5. Vamos juntos? Bora. Posso citar? Pode citar. Eu vou te passar o texto aqui e você já faz a citação. Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18. Tem alguns textos que são tá cravados no coração? né? Então, tá meu irmão, põe para fora. grava, Se né? está no coração, põe para fora. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque de uma eternidade a outra, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, sendo que tudo, a não ser que tudo se cumpra. Esse é o meu amigo, tá com os textos gravados no coração. Meu amigo, não há dúvidas. O próprio Jesus teceu esta afirmação poderosa. Eu não vim abolir os profetas, a lei, mas vim cumprir até que tudo se passe, nem um jota, nem um tio. Amigo, o que é um tio? Nem um jota e nem um tio da lei do Senhor. É interessante quando a gente para e pensa aqui, né? O que é um jota? É uma letra. Um tio é o quê? Não é o parente, não. É um acento. É um acento. Nada. Nada. Nem as coisas grandes, nem as menores ou os pormenores. Absolutamente nada. Cristo veio cumprir e veio fazer valer o que foi dito pelos profetas e tudo aquilo que foi revelado a eles. Henrique, é interessante quando a gente pensa, né? Jesus Cristo morreu na sexta-feira, as mulheres que andavam com Jesus, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, foram até o túmulo na sexta-feira, depois dele ter sido sepultado. E o texto bíblico diz, não é que no sábado, na sexta-feira ao pôr do sol, elas se retiraram segundo o costume, não é para passar o Shabá, não é que é o dia do descanso, não é para passar o dia de descanso, e no domingo elas voltaram lá. No primeiro dia da semana, elas voltaram até o túmulo. Por quê? Porque no sábado elas descansaram. E Jesus já tinha morrido. Logo, o templo já havia sido rasgado. A Bíblia diz isso, né? Quando nós vamos em Lucas, no capítulo 23, sim. Nós encontramos a partir do verso 50, nós encontramos esse relato que você citou. E é interessante que Cristo, ele morre numa sexta-feira, e eles guardam o sábado, eles não vão para passar o óleo em Cristo, fazer a unção do corpo de Cristo, eles guardam o sábado e no domingo de manhã, quando elas chegam no túmulo, elas são surpreendidas porque não encontram o corpo de Jesus ali. Sabe o que mais me chama a atenção, meu amigo Leoni, nessa porção da palavra? Que assim como foi lá em Gênesis, quando Cristo e Deus o Pai, o Espírito Santo, eles criam todas as coisas e descansam no sétimo dia para nos deixar o exemplo. Na criação Cristo descansou e na sua ressurreição
ele também descansou, ele também guardou o dia de sábado. É interessante, amigo, que algumas pessoas creem que pelo fato de Cristo ressuscitar, ter ressuscitado num domingo, que o domingo agora passou a ser o dia de guarda, e isso é um erro, isto é um erro. Veja, a Bíblia, o Evangelho de Lucas, ele foi escrito 30 anos depois deste episódio. Meu amigo Leonir, se em 30 anos eles continuaram guardando rigorosamente o sábado, é porque esta é uma grande verdade, e eles seguiam ao pé da letra não só o que estava escrito, mas o exemplo do Mestre Jesus. Quando a gente analisa isso, o nosso manual fala da mudança de calendário, que não houve, até houve uma mudança, mas voltou novamente. No manual você vai poder entender um pouquinho mais tudo isso. Nós vemos que do Gênesis, como a gente começou o nosso bate-papo, até o Apocalipse, que é mencionado também no nosso manual, não é? Fala do sábado também, não é? E é interessante quando a gente para e pensa e vê isso, a grandiosidade de Deus. E eu gosto sempre de pensar que o sábado, além de Deus ter mandado, mas eu lembro, quando eu era criança, quando eu era bem criança, minha mãe mandava lavar louça, eu ia lavar porque ela mandava mesmo. Hoje, a Renata, minha esposa, não precisa nem mandar, eu faço por amor. Não é a louça tá lá suja, eu vou fazer porque é por amor, porque eu a amo. E o sábado para nós deve ser para isso também. Não porque Deus manda, mas é porque Ele sabe que precisa botar óleo de novo no Fusquinha, que é a nossa máquina, e eu preciso parar para refazer as baterias. Você tem um texto especial para ler para nós, né? Eu tenho um texto aqui importante, que é a porção final, quando o Senhor ele fecha a mensagem bíblica lá no livro de Apocalipse, Apocalipse 14, versos 6 e 7, a mensagem final de Deus para a humanidade é um chamado à adoração ao Criador. O texto fala, eu estou com uma versão aqui transformadora da Bíblia, meu amigo Leonir, e na minha versão fala assim, ó: isso significa que o povo santo de Deus deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo ou tendo testemunho fiel do nosso Senhor Jesus. Veja que a última porção, a porção final do livro de Apocalipse, ele vem fazer um convite à adoração verdadeira, a guardarmos os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Cristo Jesus. Eu não sei, amigo, como é que foi o teu processo de conversão. E é interessante, né? Porque os mandamentos é o tema que a gente já estudou com o pastor Leandro Schuch. Olha que beleza, olha que bacana. O último tema foi esse que a gente estudou com o Leandro Schuch, não é, que foi sobre os mandamentos. E foi interessante. Hoje a gente pegou um tema dentro dos mandamentos, que foi o sábado. Isso é maravilhoso, amigo. Eu me lembro muito bem que quando eu conheci a mensagem sobre o Evangelho, sobre os mandamentos de Deus, e quando eu tive acesso pela primeira vez, amigo, uma revelação na Bíblia, através de amigos como você, Leonir, Sim, que foram à minha casa, foram me visitar e compartilharam os textos bíblicos isso comigo. Isso lá em Brasília, um vizinho. E como é que você aceitou o sábado? Foi difícil? Olha, num primeiro momento eu achei um pouco estranho, porque eu não poderia, por exemplo, trabalhar do sábado. E na época eu trabalhava no comércio, minha esposa trabalhava no comércio, eu já trabalhava na parte administrativa e ela precisava trabalhar aos sábados. Mas para te resumir a história, para você e para os amigos que nos ouvem, que nos assistem, quando nós recebemos a mensagem sobre o dia de guarda, o dia do Senhor, era tão interessante, foi tão interessante, porque este amigo, Leonir, ele me falou de um dia de preparação. Esse dia de preparação era sexta-feira. Nós conhecemos à luz da Bíblia que o dia começa e termina de pôr do sol a pôr do sol. Sim. E na sexta-feira, Leonir, antes de chegar ao pôr do sol de sexta-feira, que é o início do sábado... Era que eu ia te perguntar, como é que é lá na tua casa, na casa do Henrique, com a filha, o filho, a esposa, como é que é o sábado? A gente procura fazer exatamente como a gente aprendeu. No dia de preparação, a minha esposa, por exemplo, ela pela manhã, a casa já está limpa, a gente começa o nosso preparo na quinta-feira lá. Então nós todos ajudamos ali na limpeza da casa, eu, Luciana, quando os filhos estavam em casa também participavam. E na sexta-feira é um dia para você fazer um bolo pela manhã, preparar um almoço. Assim como nós estudamos lá em Êxodo 16, na sexta-feira é o dia de você fazer aquela refeição mais caprichada, aquela refeição especial. Você faz um pouco mais para comer no sábado. Então, na sexta-feira, amigo, nós preparávamos a casa, tudo muito perfumado, muito cheiroso. A Luciana caprichava no alimento e nós, no pôr do sol, nós recebíamos o sábado com muito louvor, com oração, com coração alegre e feliz,
por ter passado uma semana na presença de Deus e agora no sábado nós iríamos comemorar uma semana com Deus e celebrar isso no sábado. E o sábado começa no pôr do sol de sexta-feira, como a Bíblia nos ensina, 2 porções, uma porção escura, uma porção clara, e eis que se transcorre um dia. Na sexta-feira, pôr do sol de sexta-feira, é o momento mais aguardado para a nossa família. É quando recebemos o sábado, meu amigo. Que coisa linda. O que você gostaria de dizer a respeito desse tema? Nós somos amigos de fé porque nós temos a mesma fé. E um dos itens da mesma fé que nós temos é no sábado. O que você gostaria de dizer para os nossos amigos que estão assistindo esse podcast, que já creem no sábado, que não creem, que já têm o hábito de guardar o sábado, e aqueles também que ainda, quem sabe, estão se surpreendendo, como foi com você, não é? A surpresa de conhecer o sábado. Você perguntou para mim se eu me converti, eu nasci no lar adventista. Então amém, eu não sei o que não é guardar sábado. Mas eu passei trabalho também, sabe por quê? Porque eu gostava de jogar bola, não é? E segundo eu falei lá com o Pedro, nós dois, ele foi profissional, só não fui por falta de oportunidade, não teve um treinador que olhou para mim e... Talento tinha, talento só não teve tinha, oportunidade. O problema foi oportunidade, não é? Mas eu lembro que para mim o dia mais difícil era sexta-feira à tarde, era o melhor pelado, melhor baba, depende da região que você for. Baba é bem da Bahia. É da Bahia, né? Melhor jogo de bola que tinha, melhor futebol lá que tinha na vila, era o de sexta-feira à tarde. E parece que era o dia que o sol ia caindo assim, ó, correndo. Eu chegava em casa queimando o pôr do sol e a minha mãe ficava, sabe? E depois, parece que no sábado à tarde era o dia do melhor jogo também na vila. Não é pra gente jogar. Então, foi o que eu lembro assim da dificuldade do sábado, era essa, porque era um menino, uma criança. Depois eu fui descobrindo com o tempo o quanto é bom nós desfrutarmos o sábado. O que você gostaria de dizer para os nossos amigos que estão assistindo esse podcast aí? Meu amigo, diferente de Olha você, para eles, fala com eles. Diferente do meu amigo Leonir, eu não nasci na igreja, eu conheci o evangelho já na juventude e eu experimentei o sábado. O sábado para mim, para minha esposa, para os meus filhos, é um tempo de cura, é um tempo diferente. É um momento em que eu dedico para a família, numa primeira parte, na sexta-feira, no pôr do sol, à noite. Dedico para a família, para estar com eles e receber o sábado em família. E nós celebramos, festejamos, comemoramos uma semana com Cristo. E no dia de sábado, amigo, nós aproveitamos a primeira parte da manhã para estar com os nossos irmãos na igreja. E a parte da tarde, Leonir, é festa. É festa porque nós saímos para abençoar as pessoas. O sábado é um dia para a gente abençoar e ser abençoado, para a gente descansar no Senhor, mas também para levar descanso a quem precisa. Então, no sábado, Leonir, é um momento que nós vamos tentar suprir as necessidades do nosso próximo com toda a nossa força. Tentar trazer alegria, carinho, amor e revelar, através da prática, esse Deus maravilhoso que se apresentou para nós. Então, o meu conselho é: experimenta, vive o dia de sábado, aproveita esse tempo de cura, você e sua família, desfrute desse dia abençoado, esse presente do céu que Deus pensou para você, para mim, para você, meu amigo Leonir. Sábado é o dia da felicidade. É o dia da felicidade. É um dia especial. Talvez a gente não tenha respondido todas as suas perguntas neste momento, mas se você buscar no manual, tem muitos outros textos bíblicos. E você terá a oportunidade também nas redes sociais de fazer alguma pergunta, alguma dúvida que você tem, e eu pessoalmente vou estar ajudando, tirando alguma dúvida. Você pode procurar alguém, não é que seja adventista, que guarda o sábado, para tirar as suas dúvidas. Provavelmente esse podcast chegou até você por intermédio de um amigo que encaminhou, esse amigo que você deve procurar para tirar as suas dúvidas sobre isso. Com certeza Deus tem grandes coisas para ti. Se eu estou falando para alguém que está passando por problema de depressão, estresse, ansiedade, a receita de Deus é parar um dia. Você pode parar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no domingo, qualquer dia, mas o dia que Deus escolheu para mim e para você parar, o dia que Deus marcou um encontro conosco, foi o sábado. Que Deus abençoe a sua família, que Deus esteja com você. E quem sabe no próximo sábado você já tira um tempinho para falar com Deus. Pastor Henrique Freitas, pastor da Igreja Central de Novo Hamburgo. Foi um prazer muito grande ter estado com você. Amigo, estar na tua companhia, na companhia dos amigos, é sempre um privilégio muito grande. Ora para nós? Ora para nós? Vamos orar.
Querido e bondoso Deus, maravilhoso Pai, o nosso coração se alegra e transborda toda vez que nós buscamos a orientação do alto através da palavra. Amém. Obrigado, Senhor, porque podemos falar um pouco mais sobre as lições de Cristo, aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, que é o guia seguro para a nossa vida aqui. Amém. Queremos agradecer, Pai, porque tivemos o privilégio, entre amigos, de celebrar e falar sobre o dia do Senhor, o dia do sábado. Abençoe, Pai, a todos nós, os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, que eles possam desfrutar deste tempo de cura chamado dia do Senhor, chamado sábado. Em nome de Cristo, rogamos uma bênção especial sobre todas as famílias. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Que bom. Pega esse link, espalha. Se você conhece pessoas tristes, pessoas que estão com problema, espalhe esse link, que Deus possa abençoar você e a sua família, e até a próxima.